Oiê, viver presente. Semana passada eu te contei como tudo começou por aqui e pro início, inclusive, desse canal. Hoje eu quero te falar um pouquinho mais sobre a agenda, algumas observações que tu podes acrescentar a essa agenda e te contar sobre a vontade que surgiu de me afastar do Instagram e vir para cá. Bom, sobre a agenda, mas antes de eu te falar essas observações que tu vais poder acrescentar na tua agenda, me conta aqui nos comentários se tu chegaste a experimentar fazer a tua agenda e como é que foi? Se tu fizeste, como é que foi para ti fazer essa agenda? Então, como a gente conversou na semana passada, a agenda ela descreve cada tarefa do dia e especifica o tempo que tu vais dedicar para cada uma dessas tarefas. Se tu não chegaste a assistir o vídeo da semana passada, eu te sugiro assistir, dar uma olhadinha para que tu possa entender melhor, tá? Bom, eu costumo fazer a minha agenda, escrever as tarefas do dia seguinte na noite do dia anterior. Então, são ali 20 minutos que eu dedico antes de me deitar para pensar e organizar o que eu vou fazer no próximo dia. E eu reservo 10 minutinhos em algum momento da manhã para escrever o que eu vou te contar agora. Essas observações sobre as quais eu vou falar agora. Então, nesses 10 minutos que eu reservo pela manhã, eu escrevo as respostas de 3 perguntas que tu podes anotar agora, se tu quiseres, né? Para tu saber na hora de fazer a tua agenda. Eu gosto sempre também de anotar o horário em que eu tô escrevendo e eu coloco acima dessas respostas a hora que eu tô respondendo essas perguntas. Primeira pergunta: como está o dia agora? Como está o dia naquele exato momento em que eu parei para escrever? Então, eu olho para a rua e eu observo. Como está o céu? O céu tá azul? Tem sol? Tá nublado? Tem nuvens? De que cor são essas nuvens? Tá chovendo? Como é que tá o clima? Tá frio? Tá calor? Tá úmido? Tá seco? Tem vento? Esse vento é forte ou é fraco? Ou é apenas uma brisa? Quais são os sons que eu ouço? Eu ouço o som do trânsito, um cachorro latindo, da natureza, passarinho. Tem algum aroma que eu identifique? Tipo, cheiro do asfalto molhado, perfume de alguma flor que vem com o vento. Eu observo e escrevo na minha agenda. Segunda pergunta: como eu estou me sentindo? Eu estou me sentindo bem, mas bem como? Eu tô tranquila, em paz, eu tô alegre. O que me deixa com
essa sensação? Tem alguma coisa me incomodando? O que é? Eu tô com medo? Do quê? Tô chateada? Com o quê? Eu tô com alguma dor física mesmo? Aonde? E nesse momento, eu paro apenas para me observar. Observar as minhas emoções, observar os meus pensamentos, o meu corpo físico e identificar e nomear e expressar o que eu estou observando e sentindo. Depois, a terceira e última pergunta: quais são as pequenas metas que são imprescindíveis para mim hoje? O que eu não quero abrir mão hoje? O que é muito importante que eu faça hoje para fazer com que eu me sinta bem comigo mesma? Para fazer com que eu sinta que eu tô no caminho certo. Então, eu anoto essas pequenas metas. E esse tempinho de presença e de conexão com o agora faz toda a diferença para que a gente se mantenha firme e tranquila naquilo que a gente se propôs. Bom, e tendo começado a experienciar isso tudo que eu te contei, aquele ritmo frenético do Instagram começou a me incomodar. Mas me incomodar muito. Eu vim de um último ano de muita produção de conteúdo para o Instagram. E de muita produção de conteúdo sozinha, sem equipe, sem designer, sem nada, sozinha mesmo. E eu compartilhei muito conteúdo por lá. E eram conteúdos ricos, conteúdos muito bem pensados, muito bem elaborados, com as artes feitas com riqueza de detalhes, porque eu sou uma pessoa detalhista, cheias de cuidado. Só que eu me percebi, de verdade, perdendo tempo, entre aspas, e desperdiçando uma energia imensa nesses conteúdos que acabavam aparecendo para poucas pessoas e que ali em 1, 2 dias depois já ficavam para trás. E aquilo tudo começou a não fazer mais sentido para mim. Além disso, e eu acho que até mais importante do que eu acabei de te contar, o que começou a me incomodar demais foi o fato de eu perceber que eu tinha exercitado o meu cérebro para enxergar, para visualizar conteúdo em todas as atividades do meu dia. Qualquer coisa que eu fizesse, era como se eu tivesse um botão ligado o tempo todo, que fazia o meu cérebro pensar: isso aqui poderia render um conteúdo assim para o Instagram. Isso aqui rende uma bela reflexão para eu compartilhar lá no Instagram.
aquilo ali ia ficar incrível se eu filmasse de tal jeito, ou se eu tirasse uma foto de tal ângulo para postar no Instagram. E isso foi algo que eu treinei para enxergar na minha vida diária. Foi o que mais começou a me incomodar. E eu queria cortar esse fiozinho no meu cérebro, desligar esse botão e não pensar mais automaticamente em como eu poderia transformar a minha vida em um post do Instagram. Eu queria me libertar disso, porque pode não parecer, mas isso demanda uma energia imensa e tira o nosso foco, nos dispersa de viver presente. E eu fiquei uma semana inteirinha longe do Instagram. E quando eu falo uma semana inteirinha, tu pode pensar, mas uma semana é bem pouquinho. E eu vou te dizer que para quem postava stories ao longo do dia inteiro, desde o bom dia até o boa noite, alguém que preparava entre 1 a 2 e às vezes até 3 posts por dia, ficar uma semana sem acessar o Instagram é um detox quase que radical. Ai. E para mim, esses 7 dias foram suficientes para repensar o meu uso do Instagram. Nessa uma semana, a ideia desse canal aqui no YouTube surgiu num formato de produção de conteúdo muito mais slow, né? E que tem muito mais a ver comigo, com o que eu acredito, com o que eu prezo, com o que eu prego. A imersão presencial em Vernet tomou forma. Eu li metade do livro, Crime e Castigo. Para quem não conhece, esse livro tem quase 600 páginas. Eu consegui, nessa uma semana, desativar o botão de enxergar cada detalhe da minha rotina como fonte de conteúdo para o Instagram. Eu vivi muito mais presente. E isso me trouxe uma tranquilidade, um bem-estar, uma serenidade, uma leveza que eu não quero mais abandonar. Eu não quero mais me perder de mim e nem desse estado de bem-aventurança que eu tenho experimentado e experienciado. Eu voltei a fazer alguns posts no Instagram, especialmente para divulgar esse canal aqui no YouTube, para divulgar atualmente essa imersão presencial em Vernet e também para compartilhar lá no Instagram algumas reflexões eventuais e pontuais, mas sem entrar nessa loucura de guerra por segundos de atenção,
porque eu sei que vai estar e vai permanecer comigo quem enxergar sentido no meu trabalho. E no fim, é isso o que realmente importa. Agora, se tu quiseres, me conta de ti. Como é que é a tua relação com o Instagram ou com as redes sociais que tu costumas usar? Me conta nos comentários. E se esse vídeo fez sentido para ti, se tu gostaste, lembra de curtir, de compartilhar com alguém. Deixa de novo o teu comentário. Te inscreve aqui no canal, ativa as notificações para tu receberes, né, os avisos dos próximos encontros por aqui. Obrigada pela tua companhia. Viver presente. Até a próxima.